Jesus. Nós pedimos assim, em nome de Jesus mesmo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um que está acompanhando esse culto nesta noite. Eu peço que os irmãos abram no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós trabalharemos dos versos 9 até o verso de número 15. Marcos, capítulo 1, versos de 9 a 15. Dando sequência aos estudos no Evangelho de Marcos, iniciados na última terça-feira. Então, iniciando aí pelo verso 9, nós iremos até o verso 15. Diz o seguinte a palavra de Jesus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém. Irmãos, nesse momento eu peço que curvem, cada um curve a sua cabeça. Vamos fazer uma oração no sentido de rogar que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações através dessa palavra nesta noite. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que é estarmos reunidos ainda aqui de forma virtual, fazendo uso da tecnologia que o Senhor, pela sua misericórdia, permitiu que nós tivéssemos acesso, ó Pai. Permitiu que a humanidade desenvolvesse e que nós aqui na Igreja Presbiteriana Novo Horizonte tivéssemos acesso. Nós te pedimos em primeiro lugar que perdoe os nossos pecados e que não faça conta, ó Pai, da nossa pequenez, das nossas limitações humanas e pecaminosas, ó Pai, em compreender o texto bíblico. E rogando pela Tua misericórdia e pela Tua graça, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, ó Pai, e que o Senhor nos traga vida, transformação, através do texto bíblico. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor, e pelo que desde já te agradecemos, crendo que o Senhor fará isso nas nossas vidas, ó Pai. Amém. Meus irmãos, essa narrativa vem logo na sequência, né, da introdução que o evangelista Marcos faz a respeito de João Batista, como mensageiro, como aquele que havia sido profetizado já no Antigo Testamento, que seria o precursor, aquele que anunciaria a vinda do Messias, aquele que prepararia o caminho para a vinda do Filho de Deus, que também fora profetizado ao longo de todo o Antigo Testamento. Apenas recapitulando algo que o pastor Guilherme já trabalhou na terça-feira passada a respeito do Evangelho de Marcos, ele é um dos evangelhos sinóticos, né? Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. São chamados sinóticos porque apresentam narrativas muito parecidas, muito próximas, né? Com algumas nuances, diferenças que são importantes, e é exatamente por isso que há mais de um evangelho inserido nas Escrituras Sagradas. Enquanto Mateus, que nós trabalhamos ao longo aí, de muitos meses, foi mais de um ano com certeza, ele foi voltado para o público judeu, isso fica claro nas inúmeras citações que Mateus faz do Antigo Testamento, e a intenção de Mateus era de provar para o público judeu que Jesus era o Messias prometido, Jesus era o cumprimento de todas as promessas messiânicas do Antigo Testamento, e exatamente por isso Mateus cita tantas vezes as profecias e aponta a Jesus Cristo como cumprimento das mesmas. Marcos
foi escrito em Roma, o Evangelho de Marcos, pelo evangelista Marcos, e tendo como intenção apresentar o Evangelho de Jesus Cristo ao público romano. E a gente nós percebemos que, ao contrário do que acontece em Mateus, não há tantas citações diretas aos textos do Antigo Testamento. Entretanto, as descrições são de maneira resumida, né, de maneira direta, procurando apresentar fatos que convencessem aquele público romano. O público romano era um público de ação, de resultados. É por isso que Roma dominou o mundo, né? Eles eram, como a gente diz hoje, diretos e retos. Não perdiam tempo com muita coisa. Iam já para os finalmente e resolviam, conquistavam, se impunham e era aquilo ali mesmo. Então, essa mensagem de Marcos, ela é adaptada no bom sentido, não no conteúdo, mas sim na forma, para ouvidos romanos, né? Esse texto que nós lemos, ele apresenta o final do ministério de João Batista, que é introduzido até o verso 8. A apresentação de João Batista é colocada até o verso 8. Esse texto nos mostra que João Batista cumpre cabalmente com a sua missão de ser o precursor, de ser aquele que abre o caminho, a voz do que clama no deserto, como fora profetizado, e pavimenta o caminho para a vinda de Jesus Cristo, que, como foi falado aqui, havia sido profetizada. Então, mostra o final do ministério de João Batista, o momento exato em que ele passa o bastão para Jesus Cristo, não que Jesus desse continuidade ao ministério de João Batista, né? O ministério de Jesus é ímpar, mas ele cumpre com a profecia de João Batista, com a profecia de todos os profetas da Antiga Aliança, dos quais João Batista era o último, e inicia efetivamente o seu ministério messiânico. Isso fica claro nesses versos que nós lemos aqui. E além do mais, nós percebemos nesses versos que foram lidos, e eu vou tratar isso quando retomar aqui o texto bíblico, algo que é muito caro, algo que é muito valioso à teologia reformada, que até o pastor Guilherme trabalhou no domingo passado, aliás, há 2 domingos atrás, que é a chamada teologia do pacto, a teologia da aliança. A teologia reformada, ao olhar para a Bíblia, ela encontra, ao longo de todo o texto bíblico, 3 pactos ou alianças que Deus fez ao longo de todos os tempos. O primeiro é o chamado pacto da redenção, que é exatamente o pacto que o Deus triuno, que a Trindade faz entre si, um compromisso que a Trindade assume, um acordo que a Trindade, que Deus faz consigo mesmo, com entre as 3 pessoas da Trindade, de já prover à humanidade um caminho para a redenção, uma vez que o homem haveria de cair no pecado. Então, esse pacto é selado na eternidade. Nós vamos ver nuances desse pacto aqui, o início do cumprimento, o início da efetivação desse pacto aqui nesse texto. Há também o chamado pacto das obras, que foi firmado entre Deus e o primeiro homem, o representante da humanidade, chamado Adão, lá no Gênesis. No que consistia esse pacto das obras? Consistia na obediência de Adão, que fora criado perfeito, com capacidade para optar entre o bem e o mal, livre, com a sua vontade livre, não escravizada pelo pecado, ao contrário de nós, onde foi dada a ele uma ordem, que era de não tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a obra que Adão tinha que fazer. Ele poderia comer de tudo, poderia viver livremente no jardim com o trabalho de lavrar e guardá-lo, mas havia uma ordem, havia um limite para Adão, que era não tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse foi o pacto das obras. Como nós bem sabemos, Adão fracassou nesse pacto. Também vemos aqui nesse texto nuances do terceiro pacto, que é o pacto da graça. O pacto da graça foi assumido entre Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e o seu povo, o povo a quem Jesus, através do seu ministério messiânico, através do seu sacrifício na cruz, haveria de resgatar.
Nós vamos enxergar esses 3 pactos aqui nesse texto. Então, começando pela narrativa do batismo de Jesus, que vai dos versos 9 até o verso 11, onde diz o seguinte: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Os irmãos bem sabem, até porque isso fica mais claro, fica claro na narrativa anterior a esse texto e também na narrativa de Mateus, que João batizava as pessoas não como ritual de iniciação na religião judaica, porque o batismo era reconhecido anteriormente como isso, um ritual de iniciação na religião judaica. Mas João batiza com a finalidade de proclamar a remissão de pecados. Então, o batismo de João significa isso, um batismo para a remissão de pecados. E o encontro de Jesus com João se dá nessas circunstâncias, onde Jesus diz a João, aqui o texto de Marcos é mais resumido, mas ele pede a João que o batize. Ora, a primeira coisa que nos ocorre, também ocorreu a João, não está relatado aqui nesse texto, mas aí eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, volte um pouquinho aí na narrativa de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 15, porque essa dúvida também apareceu para João Batista. Aliás, a partir do verso 13, Mateus 3, a partir do verso 13, onde é a mesma narrativa de Marcos, porém com mais detalhes. Diz o seguinte aqui o texto de Mateus: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, quer dizer, João tentava convencer Cristo de que ele não precisaria ser batizado por João, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Ora, por que João teve essa dúvida? Porque João entendeu algo que era verdade. João pensou o seguinte: eu sou pecador. Você, Jesus, não é pecador. O meu batismo, ele representa uma proclamação de abandono do pecado, uma proclamação de conversão. Então, se há um pecador aqui que precisa ser batizado, esse sou eu. E se há alguém puro, apto a batizar aqui, esse alguém é o Senhor. Como é que eu vou batizar, eu pecador, vou batizar o Senhor que não tem pecado? E qual é a finalidade do seu batismo? De você ser batizado, uma vez que o batismo que eu pratico é para a remissão de pecados. A resposta que Jesus dá é essa: deixa por enquanto, porque assim me convém cumprir toda a justiça. É nisso que nós temos que pensar. Jesus foi batizado não para que tivesse seus pecados redimidos, uma vez que ele não tinha pecado, mas foi para cumprir toda a justiça. Meus irmãos, cumprir toda a justiça, Jesus já é justo, ele não precisa disso. Quem precisa cumprir toda a justiça somos eu e você, para sermos admitidos no reino dos céus. Entretanto, nós, maculados pelo pecado, pobres, cegos e nus, nós somos incapazes de cumprir a justiça de Deus. E aí que entra Jesus, o ministério messiânico de Jesus nas nossas vidas. Ele é quem cumpre a justiça por nós. Ele é quem cumpre os parâmetros de Deus por nós. Eu e você precisamos ser batizados. Aqueles homens, o próprio João Batista precisava porque tinha pecado. Jesus, ao ser batizado, ele cumpre a justiça no sentido de que ele está se identificando com nós. Ele já está proclamando aquilo que ele haveria de fazer, de assumir todo o ônus do pecado que eu e você não poderíamos assumir. E se assumíssemos, estaríamos destinados ao inferno. Quando Jesus é batizado, ele está proclamando: eu estou me identificando com o povo a quem eu vou salvar. Embora eu não tenha pecado, o povo a quem eu quero salvar, o povo a quem eu vou salvar, tem pecado, e neste momento, o meu batismo significa que eu me identifico com este povo. Assim começa o ministério messiânico de Jesus. Seguindo ainda na narrativa do batismo de João,
Diz o verso 10: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Ora, a descida do Espírito Santo de forma visível sobre Jesus significava a chancela de Deus, a unção que vem do Espírito Santo, a capacitação sobrenatural para o ministério de Jesus, confirmando que de fato ele era o Messias, ele era o Cristo prometido na antiga aliança. Para esclarecer isso melhor, o que significou a descida do Espírito Santo sobre Jesus, eu peço que os irmãos abram no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, o evangelho seguinte aí ao Evangelho de Marcos. Capítulo 4, versos 16 até o 21. Olha só o que vai dizer aí no Evangelho de Marcos, dos capítulos 16 até 21. Jesus, após ser batizado e tentado, ele vai pregar em Nazaré. Diz o seguinte aí no verso 16: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Sinagoga era uma espécie de igreja, né, para os judeus. Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está pegando um texto de Isaías que fala da capacitação, da unção que o Espírito Santo de Deus haveria de trazer sobre o Messias para que ele cumprisse a sua missão, para que ele evangelizasse aos pobres, para que ele proclamasse libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor era o ano da libertação de todos os escravos, era o ano da redenção. E isso para nós significa salvação, libertação da nossa vida de pecado, novo nascimento. Jesus fez isso porque o Espírito Santo chancelou o ministério dele. E esse é o significado da descida do Espírito Santo de Deus sobre Jesus como uma pomba assim que ele é batizado. E para finalizar essa narrativa, entra a pessoa de Deus Pai, quando se ouve a seguinte voz: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Meus irmãos, como eu falei aqui na introdução desse sermão, a teologia do pacto pode ser vista nesse texto. E nesse momento aqui, no batismo de Jesus, nós vemos claramente a efetivação do pacto da redenção. Como eu falei para os irmãos, o pacto da redenção foi aquele pacto selado na eternidade, entre as três pessoas da Trindade, já com o remédio para o pecado que haveria de vir. Esse pacto conta com a elaboração por Deus Pai, a submissão de Jesus Cristo, Deus Filho, ao pacto, porque era Ele quem haveria de vir, se encarnar e sofrer as consequências. Ele era o autor e consumador desse pacto aqui na terra, e contava também com a capacitação, com a direção do Espírito Santo para o ministério de Jesus Cristo. Então, quando Jesus é batizado, ele se identifica com o homem, cumprindo esse pacto, cumprindo a sua parte nesse pacto. O Espírito Santo de Deus, quando desce sobre Jesus, o capacita a cumprir a sua missão, unge a sua missão, cumprindo a sua parte no pacto. E Deus Pai se compraz, por quê? Porque ele vê Deus Filho, Jesus Cristo, se submetendo efetivamente, sabendo onde é que daria o início daquele ministério. Ele daria numa cruz, no sofrimento, na humilhação, num tratamento como se ele fosse um bandido, um malfeitor para alguém que era puro. Deus Pai se compraz no Filho, porque quando ele se batiza, ele está dizendo o seguinte: Pai, a minha parte no pacto de redenção começa a ser efetivada aqui agora. Eu estou me identificando com aqueles pecadores a quem eu haverei de salvar. Seguindo na narrativa da tentação de Jesus, que acontece
após o batismo. E logo o Espírito, o mesmo Espírito que havia descido sobre ele, o impeliu para o deserto, onde permaneceu por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos serviam. Mais uma vez, irmãos, fica claro aqui que a narrativa de Marcos é bastante sucinta. Quando você olha para Mateus, mesmo para Lucas, você vê que há muito mais detalhes que não são trazidos aqui. A tentação de Jesus, por 40 dias no deserto, note que ele não foi tentado no 40º dia, né? E o texto de Mateus diz que ele estava jejuando. Então ele foi tentado durante os 40 dias. Há intérpretes que veem nesses 40 dias de deserto aqui, de tentação, um paralelo com os 40 anos que Israel passou no deserto também sendo tentado, sendo provado. Israel passa 40 anos com Deus mandando provações. Eles precisando que Deus mandasse de uma maneira literal alimento dos céus, o pão dos céus, o maná. Precisando que Deus colocasse uma nuvem sobre eles, para protegê-los do sol escaldante do deserto. Precisando que Deus mandasse uma coluna de fogo de noite, para que eles fossem aquecidos nas temperaturas extremamente frias da noite do deserto. E esse povo foi burilado no deserto. Esse povo foi peneirado. Esse povo viu de todas as maravilhas de Deus, mas pecou contra Deus. E digo para os irmãos, como um todo, Israel fracassou no deserto. Ele entrou sim na terra prometida, mas da geração que havia saído do Egito, na narrativa dos espias, né, dos espias lá em Números, no capítulo 14 de Números, fica claro que dos 20 anos, das pessoas, dos homens de 20 anos para cima, quer dizer, aquela geração que havia saído do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Entrou sim um grande número de israelitas na terra prometida, mas não a geração que havia saído. E o paralelo que nós traçamos aqui é, Jesus foi tentado também no deserto, mas venceu. Onde Israel fracassou, pecando contra Deus, vendo as maravilhas de Deus, e ainda assim blasfemando contra Deus, Jesus venceu essa tentação do deserto. E algo que também nos é apresentado aqui. Eu falei para os irmãos do pacto das obras, que foi dado a Adão. Deus diz para Adão de tudo aquilo que ele tinha, o que ele não poderia tocar seria na árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a tentação de Satanás, lá no Éden, vem exatamente em cima da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás usa de argumentos, consegue convencer o primeiro casal a quebrar o pacto das obras. Ora, uma vez quebrado o pacto das obras, o que nos restou foi morte, foi pecado, foi sermos incapazes de, por nós mesmos, optarmos pelo bem, optarmos pelas coisas de Deus. Nós o fazemos quando o Espírito Santo de Deus nos capacita a fazê-lo. Tira a venda dos nossos olhos e, como diz lá Ezequiel, troca o nosso coração de pedra pelo coração de carne. Mas isso por quê? Porque onde Adão falhou, lá no paraíso, Jesus também, tentado à semelhança do que Adão fora tentado, aqui nessa narrativa dos versos 12 e 13, Jesus triunfa. Eu vou pedir que os irmãos abram no texto de Romanos, capítulo 5, versos 12 a 21. Romanos, capítulo 5, versos 12 a 21, onde trata de Adão e Cristo. Diz o seguinte o texto bíblico: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo pelo pecado à morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo,
foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Olhando para o paralelo que existe entre Adão e Cristo. Adão quebrando o pacto das obras lá no Éden, e Jesus sendo obediente aqui no deserto, não sujeitando a tentação de Satanás. Adão é o que a teologia do pacto chama de representante federal da raça humana. Porque Adão pecou, e com base nesse texto aqui que nós acabamos de ler, quando Adão pecou, o que ele deixou para nós foi uma incapacidade total de fazer outra coisa que não fosse pecar. Todas as nossas obras, pensamentos e palavras passaram a ser maculadas pelo pecado. Nós passamos a não ter esperança de salvação nenhuma. Mas o que Deus faz? Deus manda Cristo, coloca numa situação humana, onde ele vem também sem pecado, à semelhança de Adão, mas ele triunfa onde Adão fracassou. Se Adão foi o nosso representante federal, nos legando a morte, nos legando o pecado, nos legando a falta de esperança da vida eterna, Jesus, quando vem e inicia seu ministério e começa a trabalhar para efetivamente salvar aqueles a quem ele queria salvar, e de fato salvou, está salvando e ainda salvará, quando nós estamos em Cristo, Cristo é quem se torna o nosso representante federal diante de Deus. Se em Adão só havia morte, em Cristo só há vida. Se por um ato de injustiça de Adão entrou a morte, por um ato de justiça de Cristo, que começa ali no seu ministério, ao resistir à tentação de Satanás, nós fomos transformados de mortos para vivos. Nós passamos de uma situação de morte para a vida. Então, se Adão falhou no cumprimento do pacto das obras, Jesus em momento algum falhou no cumprimento das obras que ele tinha que cumprir. Diz mais aí o texto. E há mais um ponto aqui. Pelo fato de Jesus ter cumprido cabalmente a obra que fora legada a ele, ele é capaz de ministrar a nós o terceiro e último pacto, que foi falado aqui, que é o pacto da graça. O que é o pacto da graça? É aquele pacto que é firmado entre Deus e o seu povo, o povo de Deus, aquele povo a quem ele haverá de salvar, de redimir e de introduzir na Jerusalém celestial. Uma vez que Jesus cumpre cabalmente com seu ministério, sem pecado, sem mácula, assumindo sobre si as dores do pecado que não era dele, que não eram dele, dos pecados que não eram dele, ele ministra a nós o pacto da graça, o pacto do favor imerecido. Eu e você que estamos em Cristo não merecíamos a salvação, não merecíamos os resultados dos méritos que Cristo obtém na cruz, mas pela ministração do pacto da graça, que só pode ministrar aquele que cumpriu cabalmente com as obras que tinha que cumprir, nós temos franqueada a nós e aberta a porta do reino dos céus. Então, nesses versos, meus irmãos, existe aqui todo um descritivo, toda uma nuance da teologia do pacto, que, como eu disse para os irmãos, que é tão valiosa para a teologia reformada, não porque é da teologia reformada, mas porque é bíblica. Finalizando a narrativa, Jesus volta para Galileia. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Meus irmãos, notem que o ministério de Jesus, de forma efetiva, de evangelização,
de curas, de obras, ele começa aqui logo depois da tentação. E o texto bíblico faz questão de dizer que é depois que João foi preso, ou seja, o final do ministério de João, porque uma vez que João é preso, ele não mais sai da prisão, ele é morto ali, ele é decapitado a mando de Herodes. Dali ele não sai, o ministério de João, de forma efetiva, o ministério dele de pregação de arrependimento e de batismo, se encerra quando ele é preso, porque dali ele só sai morto, ou seja, ele não sai. A narração de Marcos deixa claro que depois que João foi preso, ou seja, quando o ministério de João é encerrado, Jesus vai para a Galileia, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Aí sim aqui, depois do batismo, depois da tentação e depois da finalização, depois do cumprimento cabal da missão de João, Jesus inicia seu ministério. Ele inicia onde? Na Galileia. Jesus era galileu, era chamado de Galileu, e ele era da Galileia, porque ele foi criado em Nazaré, uma cidade desprezada da Galileia. E é significativo ele ir para a Galileia, porque a Galileia era reconhecida como uma região gentílica, uma região onde havia muitos gentios. E o gentio para o judeu era desprezível, era impuro, não podia ter contato. Eles eram chamados de cães pelos judeus. Eu peço para os irmãos que voltem aqui no texto de Mateus capítulo 4, versos 12 a 16, onde essa narrativa fica mais clara. Mateus capítulo 4, versos 12 a 16, que vem exatamente na sequência da narrativa sobre a tentação de Jesus por Mateus. Olha o que diz aí, Jesus volta para a Galileia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, território de 2 tribos de Israel. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ora, o início efetivo do ministério de Jesus se dá pregando numa região gentílica. Isso para os judeus com certeza já soou como escândalo. A vinda do Messias na mentalidade judaica deveria ser para libertar Israel, libertar o povo judeu etnicamente puro, e não gentios, e não samaritanos, que para eles também eram cães, do domínio romano. Mas o que Jesus faz? Como é que ele começa? Ele volta para a Galileia, uma região desprezada, uma região que sofria preconceito, e ali ele começa o seu ministério messiânico. Por quê? Porque Jesus veio exatamente para isto. Ele veio para o seu povo, e o seu povo não quis. Então, ele vem para resgatar aqueles do seu povo que não eram de Israel, que eram gentios. Ora, como que o judeu poderia entender isso? O Messias, aquele descendente de Davi, que fora guardado por tantos séculos, vai pregar para Galileu, meu Deus do céu, como é que podia isso? Esse era o ministério de Jesus, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios. O ministério dele foi de derrubar o muro de separação que havia entre judeus e gentios. Ninguém poderia mais alegar que a salvação estava restrita a Israel, que o povo de Deus era o povo de Israel. Não. O ministério de Jesus quebra, derruba esse muro de separação. E o primeiro lugar onde ele vai pregar é exatamente numa região gentílica. O que fica claro aqui? Que a salvação agora era franqueada a todos os povos. Não havia essa de dizer que, se sou de Israel, se faço parte da religião judaica, sou salvo. Quem não é, não faz parte do povo de Deus. Jesus não tem disso. Jesus ele vem, quebra esse muro de separação e abre a porta do evangelho a todas as nações. Este é o ministério de Jesus Cristo. Meus irmãos, diante disso, eu queria trazer algumas aplicações a respeito, breves aplicações a respeito dessa narrativa, dos versos 9 a 15 de Marcos. A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é o fato de Jesus ter se identificado conosco, pecadores, através do batismo.
É isso que quer dizer o batismo de Jesus, como foi falado aqui. Ele não tinha pecado, não precisava ser batizado. Mas ele está dizendo, quando ele batiza, olha, eu estou assumindo o seu lugar. O seu lugar na cruz, eu começo a assumir ele quando eu me submeto ao batismo, que é para a remissão de pecados. Ora, meu irmão, se Jesus se identifica com você em todos os pormenores, e Hebreus também trata disso, quando o escritor aos Hebreus nos diz que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo, é a nossa semelhança em tudo. Ora, se Jesus se identifica com você no batismo, na tentação, no sofrimento e na morte, isso é para que você também se identifique, seja identificado com Jesus aqui nessa terra. Nós não pensamos nisso, nós pensamos que é uma via de mão única, mas é uma via de mão dupla. Jesus se identificou conosco na cruz. A nossa vida cristã, a nossa vida diária, precisa ser de identificação com Cristo nessa terra. As pessoas precisam olhar para nós e ver pessoas identificadas com o Mestre, com o Messias. Viva como alguém que é identificado com Cristo. Uma segunda aplicação. Ora, como eu falei para os irmãos, olhando para a teologia do pacto, nós temos em Adão o nosso representante federal para a morte, para o pecado. Nós não temos desculpa diante de Deus. O texto de Romanos diz que o pecado e a morte passaram mesmo àqueles que não pecaram à semelhança do primeiro homem, à semelhança de Adão. Mas em Cristo nós temos o representante diante de Deus para a vida. A questão, meus irmãos, é que já foi discutida e exposta várias vezes aqui nesse púlpito, e é uma questão teológica também, mas é muito prática nas nossas vidas, que mesmo salvos e redimidos, nós vivemos aquele drama do já e o ainda não. Nós já somos salvos, nós já somos purificados, nós já somos redimidos, mas vivemos numa situação em que continuamos sendo tentados, em que continuamos sendo limitados e que pecamos, e por isso nós tropeçamos. Mas o fato de Jesus ter se identificado conosco, e ser hoje o nosso representante federal, não para a morte, não para o pecado, mas para a vida, isso nos traz uma lição, uma esperança muito grande. Quando você tropeçar, lembre-se de que agora o seu representante não é Adão, o seu representante é Cristo. Por quê? Porque onde Adão fracassou, Cristo triunfou. E todas as vezes, meu irmão, que você tropeçar, olhe para essa identificação e para os méritos de Cristo. Porque Cristo obteve méritos na cruz exatamente para apagar o seu pecado. E uma terceira aplicação, meus irmãos, é algo que também nos salta aos olhos nesse texto, é o cumprimento de missões. João Batista cumpriu cabalmente sua missão. Cristo, aqui é claro, aqui não está tratando do cumprimento final da missão de Cristo, mas da efetivação do plano eterno de redenção, que mostra que Cristo aqui, desde o início do seu ministério, já cumpre a missão que lhe foi relegada. Onde é que terminou a missão de João Batista, meus irmãos? Terminou com a cabeça dele na bandeja. A Herodias, né, que era a mulher de Herodes, que não estava mais com ele, arranjou um jeito de pedir que a cabeça de João Batista lhe fosse dada numa bandeja. E aquele ministério de um homem de Deus, João Batista é aquele que Jesus diz, sobre quem Jesus diz que dos nascidos de mulher não houve ninguém como João Batista. O ministério dele termina numa prisão e o final disso é a cabeça dele numa bandeja. E o ministério de Cristo que aqui se inicia? O ministério de Cristo termina numa cruz. Termina numa cruz do ponto de vista humano. Para quem estivesse olhando, terminou numa cruz. Mas nós sabemos que esse ministério, na verdade, não terminou, porque ele continua salvando e ele está estabelecendo o reino dele, efetivando o reino dele sobre a face da terra. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: se você está em Cristo, cumpra cabalmente a sua missão. E a sua missão é essa mesma que Jesus vai desempenhando aqui, a mesma que João Batista desempenhou, de anunciar a Cristo e o seu evangelho, mesmo que o fim dela
aparentemente não seja glorioso. Aparentemente, o final das missões de João Batista de Cristo não foi glorioso. Mas nós sabemos, nós somos frutos, nós aqui reunidos nessa noite, nós somos fruto do cumprimento dessa missão. Então não se preocupe em que a sua missão de cristão, que a sua identificação diária com Cristo, que o seu anúncio do Evangelho seja visto como algo glorioso, porque muitas vezes não vai ser. Preocupe-se em cumprir cabalmente essa missão, como fizeram Jesus Cristo e João Batista. Meus queridos, essa é a mensagem que eu queria deixar com os irmãos nessa noite. Eu peço que você curve a sua cabeça, nós vamos orar, já também encerrando este culto. Senhor, nós te agradecemos porque verificamos, ó Pai, que de fato a Tua palavra é poderosa e fala conosco. Ela nos traz vida, Senhor. Nós sentimos a vida fluir dentro de nós quando emprestamos de coração os nossos ouvidos à Tua palavra. Nós sentimos, ó Pai, nós sabemos que o Senhor nos vivifica, que o Senhor nos afasta do pecado. E agradecemos, porque isso é sinal da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Que essa palavra possa de fato permear os nossos corações, ó Pai. Que os nossos ouvidos e corações e mentes possam estar abertos a ela. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permite estarmos aqui, reunidos compartilhando a Tua palavra, Senhor. Nesta noite de terça-feira, nós pedimos, continua falando, ó Pai, com cada um, através dessa mensagem, através da leitura individual da palavra de Deus. É isso que te pedimos em nome de Jesus, Senhor, pelo que te agradecemos. Amém.